Jogador caro passando, com licença, com licença. Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora chegou o mais amado, o mais cobiçado e desejado conteúdo, que é o esporte. No caso da prática, a gente realmente vai para a quadra e tal. Aqui a gente vai fazer essa revisão, esse reaparato direcionado para o Enem, lembrando ou destacando ou reforçando que é um dos principais conteúdos cobrados, em uma média de, por exemplo, vai ser cobrado uns 25% relacionado a esporte. Então é importante a gente conhecer, identificar, problematizar e direcionar efetivamente o que seria o esporte na prática, só que agora de uma forma teórica. Então, vamos lá, foca na tela. Esporte. Seja individual ou em equipe, os esportes estão entre as principais atividades físicas praticadas pela humanidade. Então aqui a gente já faz a nossa primeira pausa, que é só reforçando e fazendo aquele link, a atividade física, toda a ação corporal que a gente desenvolve, e no caso o esporte vai se encaixar nesse segmento de atividade física, beleza? Beleza, então segue. Ó, sem uma origem definida, há quem diga que as primeiras manifestações esportivas ocorreram na Grécia Antiga, enquanto os outros acreditam que os jogos de cabeças eram uma atividade comum na antiguidade. Jogo de cabeça muito... Era um jogo bárbaro, de tipo, degola, e vamos jogar bolinha com a cabeça dos adversários. Então vejam que o aspecto tipo, da violência, o aspecto da competição e o aspecto da ludicidade que a gente já mencionou, sempre estava ali relacionado. Como não tem uma data precisa e relacionada ao surgimento do esporte, a gente vai nesse segmento da compreensão da sua logística, da sua aplicabilidade. Prática de lazer, prática de tortura, prática de vamos aqui, vamos jogar uma coisinha assim, sem esse direcionamento definitivo, até porque eles não tinham essa compreensão. Eles só realizavam atividade física de uma forma um pouco mais sistematizada, beleza? Compreendido isso, a gente avança mais um pouquinho, porque de todo modo, o esporte pode ser definido como um fenômeno social que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física mental. Então, a gente já faz aquela ressalva. Tem esse direcionamento voltado para o aspecto da saúde, né? Tanto no seu equilíbrio físico, no seu equilíbrio emocional, né? Mental. Só que também tem essa parte um pouco mais social, fenômeno social. Levem essa palavra, fenômeno social. Porque essa correlação de diversas práticas coletivas permitem essa interação um pouco mais aflorada, tá bom? Então, isso daí é importante. E, além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam uma competição entre os praticantes. Então, uma das principais características ou caráter relacionado ao esporte é, sim, a competição. Então, isso está muito entranhado, né? Relacionado às práticas esportivas. Além disso, tem o caráter de, geralmente, competição e regulamento. Boa, regulamento. A regulamentação é um dos principais diferenciais relacionados ao esporte. A gente já analisou o que seria o jogo, o que seria a brincadeira, e aí, no caso, a regulamentação vem para sistematizar toda essa evolução da brincadeira para o jogo, e nessa transformação dessa configuração em esporte, porque vai ter algo um pouco mais estruturado com base em regras, tranquilo? E aí a gente faz essa diferenciação rápida, que as brincadeiras são atividades culturais lúdicas, livres de regras, né? Jogo é toda e qualquer atividade que exige a figura do jogador e regras que podem ser adaptadas. Então, essa é uma das diferenças. Por mais que no esporte a gente tenha esse direcionamento lúdico, por mais que no esporte a gente tenha a inserção de regras, tal qual o jogo, no caso dos jogos, tenha uma adaptação, a gente pode moldar. Já no esporte a gente vai ter algo um pouco mais sistematizado, um pouco mais regulamentado. E aí, relacionado a isso ao mundo, há uma gama de modalidades esportivas e conforme a região muda, os esportes também se modificam. Na China, por exemplo, o esporte mais popular é o tênis de mesa, na Austrália é o rugby, no Quênia é o atletismo, e aí você já deve estar bugando de tipo... Como assim, professor? Lembra, se você consegue sistematizar determinada regulamentação, diversos grupos, diversas culturas, diversos povos podem desenvolver aquela mesma atividade. Essa é um dos principais caráteres do esporte, ter a regulamentação, que é para poder sistematizar e permitir que todos
falem a mesma língua, tenham o mesmo direcionamento. Então, esse é o principal, é um dos princípios do esportivo. Essa prática coletiva e troca mundial, justamente por ter a regulamentação ali direcionada. Além disso, tem os tipos de práticas, cada país, cada cultura tem aquilo que lhe identifica ou que lhe instiga mais. Por exemplo, no Brasil, a gente é conhecido pelo quê? Por ser o país do futebol, porque isso está inserido no nosso contexto cultural. Já em outros povos, em outros países, tem outros tipos de práticas esportivas que são aquelas que são mais incorporadas no seu cotidiano. A gente já viu aqui algumas, né, como o rugby, tênis de mesa e o atletismo. Vale destacar que o atletismo tem um diferencial que já já a gente vai aprofundar ele, porque o atletismo ele é um coletivo de modalidades. Então a gente vai ver e diferenciar cada uma delas agora. Vamos lá, ó. O esporte no mundo. Nesse sentido, a vivência do esporte é um direito garantido por lei, portanto, um direito de todos. Vale destacar isso. O esporte, ele é uma prática coletiva, às vezes sim, às vezes não, pode ser individual, só que é sempre tem ali o símbolo do adversário, tem essa possibilidade de fazer essa aproximação, tem a torcida, tem o povo ali animadinho, então tem todo um grupo de informações, um grupo de situações que permitem essa troca. E aí, nesse caso, é uma prática para todos, então todos podem, devem vivenciar nesse sentido do interesse da prática, da vivência, tranquilo? E é algo garantido em lei. Então, a Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 217, prevê que os recursos públicos sejam prioritariamente destinados à promoção de esporte educacional. E aí aqui a gente tem esse destaque, esporte educacional. E você vai precisar saber o que é esporte educacional. Mas, de qualquer forma, já leva essa informação que, como a gente faz esse trabalho de interdisciplinariedade, no caso da redação do Enem, eles sempre demandam informações ou fontes de conhecimento. Aqui você pode citar a própria Constituição, ó, artigo 217 faz esse direcionamento que as fontes financeiras devem ser direcionadas para o esporte educacional. Então veja que tem uma correlação tanto esportiva quanto educativa. Então ter esse conhecimento, ter esse direcionamento pode fazer um diferencial. E aí a gente precisa saber o que é o esporte educativo, porque eu vou dar dinheiro para lá uma coisa quando você quer. Então a gente vai saber agora. Vamos lá, ó. Os tipos de esporte. No caso do esporte educacional, é praticado nos sistemas de ensino em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania e a prática de lazer. Vamos devagar, destrinchar aqui, não é uma questão, mas a gente vai por tipo de destripador, vamos por parte. Vamos lá, ó. Praticado nos sistemas de ensino, escola. Aqui, qual o esporte educacional? Aquele praticado em escola. Vamos ter esse direcionamento. De forma assistemática da educação. Tem ali um direcionamento como forma de ensino. Tem ali uma modalidade trabalhada pela educação física, que é essa que eu vos falo, beleza? Evitando seletividade. Seletividade. Eu só quero jogar com fulano porque ele joga bem. É para evitar, nada de exclusão, beleza? Nada de seletividade. Hipercompetitividade. Eu quero ganhar, eu preciso ganhar. Não, aqui é para vivenciar, para praticar, para desenvolver. Estamos indo por parte, vamos lá. Seus praticantes, com finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo. Desenvolvimento integral do indivíduo, em que ele possa ter desenvolvimento cognitivo, atitudinal, no aspecto do ser, essa parte um pouco mais social, mais dinâmica, mais proativa, todo o aspecto que pode, o aspecto conceitual, né, essa parte mais de conhecimento, de saber, é esse desenvolvimento, a plenitude do ser. Aqui a gente direciona, ó, formação para o exercício da cidadania, exercício da cidadania, ser um ser pensante, atuante, que respeita os direitos humanos. Então, é essa construção do indivíduo e aí também como uma alternativa de prática de lazer. Prática de lazer é essa que a gente já definiu do latim licere, que é o quê? Essa dinâmica de sem uma obrigação, é uma prática livre. Então, quando a gente compreende o esporte educacional como uma ferramenta de vivência, participação,
construção e desenvolvimento, a gente tem a escola como um meio para que isso possa acontecer, né? Para que isso possa se desenvolver. E esse conhecimento, essa educação, a gente vai se desenvolvendo integralmente. Tranquilo? Compreendido isso, a gente avança mais um pouquinho porque existem outros tipos de esporte. Tem o esporte de rendimento, que acho que normalmente é o que a gente mais conhece, que é praticado segundo normas gerais dessa lei e das regras de práticas desportivas, nacional e internacional, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país e essas com as de outras nações. Esse aqui é o principal direcionamento, né? A principal associação que a gente tem com o esporte, que é essa parte mais de rendimento, no sentido de render, obter resultados. Então aqui a competição ela é bem aflorada, bem exacerbada, né? Essa coisa um pouco mais forte. E aí a gente tem que fazer esse direcionamento, que por mais que a gente comece a vivenciar a prática esportiva no ambiente escolar, a gente tem um esporte educacional, que é para permitir que todos possam vivenciar, conhecer. E a partir daquele momento em que eu gostei, me interessei, eu posso ir me aprofundando. Tal qual um aluno gosta de biologia, se aprofunda e possivelmente quando ele tiver um direcionamento ele pode, sei lá, ser um cientista. Um aluno que tem essa predisposição de gostar de alguma modalidade esportiva, dentro do ambiente escolar, ele vai aflorar, vai desenvolver, vai conhecer e, posteriormente, ele pode se profissionalizar e buscar obter rendimentos com aquele tipo de prática. Então, é esse o direcionamento. Rendimento, obter resultados, e aí qual é a base? Essa sistematização com base da regulamentação, ela permite esse equilíbrio para que todos os países possam praticar e desenvolver de forma igualitária aquela prática, tranquilo? É claro que nesse tipo de performance, aqui a gente está falando praticamente de trabalho, e o trabalho ele necessita de rendimento, ele precisa de efetivos resultados. Então aqui vai ter o aspecto da exclusão muito grande, vai ter essa segregação, esse direcionamento, porque é algo muito competitivo. Então pense que profissionalmente tem os dilemas de uma profissão, mas a prática em si, o esporte, ele é muito maior do que apenas o resultado daquela ação, tudo bem? Compreendido? Além disso, a gente já faz esse diferenciamento, né? Esporte e rendimento, né, que é a formação de atletas, as regras padronizadas, exclusão de muitos, porque só quem joga são os tops, a ênfase na vitória, o interesse exacerbado na vitória, submetido aos interesses econômicos da indústria esportiva. Então a gente tem toda aqui a parte do capitalismo, vulgo Karl Marx. O capitalismo é o mal da sociedade. Então, ó, já faz esse direcionamento, essa correlação. Já no esporte educacional, a gente tem ali a construção do indivíduo, né, formação do aluno cidadão, as regras que podem ser adaptadas. Ah, professor, mas se é uma regra adaptada, isso não se torna um jogo? Sim, a gente vai jogar bola, a gente vai jogar um vôlei, porque a gente está ali vivenciando uma prática esportiva de uma forma um pouco mais adaptada. A ênfase, quando a gente vai para, por exemplo, jogos escolares, a gente está em jogos escolares porque a gente vai fazer uma adaptação para uma sistematização da prática esportiva dentro de um contexto de ensino. Tranquilo? Também tem a ênfase no processo, que é esse direcionamento da construção, interesse na vivência lúdica, porque aqui a gente quer vivenciar, se divertir, compreender e assimilar, e também está submetidos a interesses dos alunos e propostas pedagógicas da escola. Se eu trabalho em uma comunidade em que eu não tenho, sei lá, um aro para trabalhar basquete, é complicado vivenciar aquele tipo de prática, mas não impede de que outras práticas esportivas possam ser desenvolvidas. Tranquilo? Compreendido isso, a gente também tem o esporte de participação, que é praticado de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas, praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e na na preservação do meio ambiente. Como está aí na imagem, que eu queria que vocês dessem observado, isso é o quê? Maratona, aquela tipo de competição assim, de corrida, todo mundo e tal. Uma prática muito comum de participação em que a gente vai vivenciando nesse contexto de lazer de uma forma um pouco mais livre, vôlei em quadras de areia. Normalmente, dependendo da situação, a gente não tem uma estrutura tão grande, mas aí tem gente, uma pessoa, viu um fulano jogando na quadra de areia.
porque é esse tipo de prática que a gente consegue de forma um pouco mais espontânea, quase associado a uma prática de lazer. Não tem uma obrigação, não tem um ensino, não tem essa parte competitiva, mas tem a parte da vivência e do desenvolvimento e da autossuperação. Tranquilo? E aí, como esporte número 1, a gente tem o atletismo, que é o conjunto de atividades esportivas de marca, que envolve corridas, saltos, arremessos, presente em todas as competições olímpicas, desde a Grécia antiga, em 776 a.C., aos dias atuais. Esse esporte tem como objetivo identificar os melhores dentro de cada modalidade, ressaltando a capacidade física. Aqui qual é o resumo rápido, só para a gente compreender. Aqui começa o surgimento efetivo, uma sistematização das práticas esportivas com base na capacidade física, que são os atributos que a gente consegue treinar. Então, aqueles que buscavam identificar quem era o mais forte, quem era o mais rápido. Vejam, o mais forte, o mais rápido, quem pula mais longe, quem pula mais alto, quem é que arremessa mais longe. Então, vejam que essa identificação, esse mapeamento de resultados, de marcações de quem obtém melhores resultados, tem esse surgimento, tem esse direcionamento, e aí a gente consegue vivenciar ou vislumbrar tudo isso na prática do atletismo, né? Ó, o esporte de marca são aqueles em que são aqueles esportes em que o desempenho dos alunos, atletas, praticantes são baseados em atingir marcas, seja tempo, peso ou metros. Então quem nada mais rápido, quem é que arremessou o peso mais longe. Então todas essas marcações, quem correu em menos tempo. Então vejam que todas as marcações a gente consegue direcionar como esporte de marca. Não é porque ele é de marca, porque ele é chiquezinho e famoso, não. É porque tem esse direcionamento. Outros tipos de esporte que a gente pode destacar são os de rede divisória ou de parede, né? São modalidades nos quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede. Essa maneira de atravessar a bola ou o objeto deve dificultar a interceptação da defesa do adversário e fazer com que a bola ou o objeto toque o chão para que o ponto seja computado. Fundamento do exemplo, passe e recepção. Aqui de forma resumida. Esporte de rede, o vôlei tem uma divisória, o vôlei, o tênis, deixa eu ver mais o que. O de parede é o badminton, salvo engano. Então a gente tem todo esse direcionamento para a prática com esporte de divisória, beleza? Tranquilo? Aqui, aliás, badminton é o da peteca, o squash que é o da parede, beleza? Ótimo, tá até aí na quadra, cadê? Na tela. A pessoa já falou expressão na quadra. Saudade, vamos lá. Badminton, temos aí, ó, que é a simulação com a peteca. Vale ressaltar que a peteca tem uma prática um pouco mais, como eu posso dizer, identitária e nacional, porque a peteca tem essa correlação indígena. É claro que a modalidade badminton tem esse direcionamento já internacional, só que a peteca em si ela tem uma prática correlacionada com as ações indígenas, beleza? Temos o squash, que é o de parede, e outras modalidades aí com esporte de rede. Além delas, nós temos o de invasão, que é, de forma geral, uma das práticas que a gente mais acaba vivenciando, que é modalidades coletivas, em que cada equipe defende seu campo e sua meta é buscar invadir, no caso, o ataque, né, e pontuar na meta definida pela equipe. Fundamentos, exemplos do drible e condução. Fundamentos, quando a gente vai abordando esse aspecto, é só a forma com que determinado movimento é executado. Por exemplo, no vôlei, a gente tem o fundamento de bloquear. No futsal, a gente tem o bloqueio também, mas a gente não vai falar assim, e a gente vai tendo modalidades específicas. Por exemplo, o drible. No vôlei, eu não vou driblar ninguém aqui. Eu vou fingir que eu vou jogar aqui. Não. No caso, tem esses fundamentos, esses direcionamentos que são conhecimentos específicos de cada modalidade. E aí, aqui, no caso de invasão, é quando você está em determinado campo e você busca invadir para pontuar no campo adversário. O futebol é um dos exemplos mais claros. Tem futebol americano, tem handebol, tem basquete. Então, a partir do momento em que eu me desloco do meu lado, que eu estou defendendo para atacar no campo adversário, é um esporte de invasão, em que eu invado o campo adversário, tranquilo? Dentro dessas modalidades de esporte, a gente ainda tem esporte de precisão, de combate, técnico combinatório. A gente tem a imagem de algum deles como o curling. Você conhece o curling? Aquele de ficar enxugando gelo, vai, para poder mexer, porque é um aspecto técnico combinatório, que a gente vai juntando performance e habilidades. Tem os de combate,
que são o Kendo, as próprias lutas de forma geral. Temos os, deixa eu ver, os de taco. Meu amor, quem é que não gosta de jogar uma bets? Meu Deus, eu adoro uma betzinha, mas a gente, esporte regulamentado, a gente tem o cricket, tem o próprio beisebol, e enfim, aqui a gente tem algumas referências. Por quê? Porque a gente entende que a modalidade esportiva ela é muito ampla, muito extensa, e aí o que a gente faz? A gente para por um pouquinho, volta em uma próxima aula para agora aprofundar, problematizar e resolver questões, porque o esporte é esse, essa malemolência, esse conhecimento, essa dinâmica de ir ampliando as percepções que a gente tem. Para ver essa aula e outras, acesse a plataforma e nos vemos aí numa próxima. Tchau, tchau.